Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você estar nos acompanhando, nos seguindo aqui na Rádio Sara Brasil FM. Já vai meu abração para o Denis. Bom dia, Denis. Deus abençoe você. Um abraço, gente, um abraço sobrenatural a todos os amigos e irmãos que estão nos ouvindo em Juiz de Fora. Um abraço para Juiz de Fora ali, o alcance da rádio ali é enorme. Deus abençoe você de Juiz de Fora, você que está na Grande Florianópolis, você que está em Porto Alegre. As águas estão descendo, estão diminuindo, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos aí do Rio Grande do Sul, os irmãos de São Paulo também nos ouvindo, os irmãos cariocas do Rio de Janeiro também estão nos ouvindo. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus, amém? Um abração já aqui para os nossos primeiros colegas que estão chegando, a Bispa Gisela. Bom dia, Bispa. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui de volta, hein? Vamos tacar fogo hoje. Amém. Bispo Robson, bem-vindo. Shalom, tudo bom? Pastor Kennedy, Bispa Gisela, Deus abençoe vocês, aos nossos ouvintes, né, em todo o Brasil, São Paulo, especialmente, nós estamos em São Paulo, Grande São Paulo, toda São Paulo, né? Pode nos ouvir através do canal do YouTube. Que Deus abençoe Porto Alegre, Florianópolis e os demais estados, né, que estão conosco, fora do Brasil também, viu? Eu tenho alguns membros fora do Brasil, eu tenho encaminhado o link, eu tenho amigos na Austrália, enfim, na Irlanda, eu encaminho o link. Imagino que eles, em algum momento, possam nos ouvir. Deus abençoe a todos. Um abração, então vai aí um abraço do nosso tamanho a todos. Bom, gente, enquanto os nossos colegas chegam, se aproximam, né, como diz o gaúcho, vamos iniciando aqui o tema. Chegou o Bispo John. Bem-vindo, Bispo John. Salve. Salve, Gisela, Robson, Pastor Kennedy. Bom dia, João. Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Como é que tá as coisas em Porto Alegre, Bispo? Olha, ontem subiu um pouco o rio, mas voltou a baixar, né? Porque deu uma chuva, né? Mas agora já parou e voltou a baixar de novo o rio, né? Já está... ontem superou de novo a cota de inundação, né? Mas essa semana certamente vai ficar num nível que já permita que as pessoas voltem para casa, né? Pelo menos o pessoal de Porto Alegre, assim, né? Comece a limpar as casas, né? Não dá para voltar para casa, né? A maioria das pessoas ainda está naquela fase de limpar a sua casa, que dá um trabalho enorme, né? Nós até criamos aqui um projeto, né? Na igreja, chamado Projeto Neemias, com a finalidade de ajudar os irmãos, né, que estão voltando para casa e precisam porque não é fácil você voltar para casa e ter que sozinho, né, arrumar tudo, né? Então nós criamos um projeto chamado Projeto Neemias. Alguns irmãos voluntários, né, estão trabalhando para fazer isso, né, para abençoar as pessoas que estão retornando para casa. Amém. Vai dar tudo certo, né? Como nós cantamos, Porto Alegre vai reiniciar mais forte, vai ser reconstruída com muito mais força, né? Não está morto com quem peleia, é uma frase dos gaúchos lá. Então, vamos lá, gente. Eu acordei bem inspirado, coloquei aqui vários temas, né? Um dos temas é a continuação de ontem, como ter uma igreja verdadeiramente espiritual e cheia do Espírito Santo, que práticas deveríamos estimular, né? Eu assisti também ontem a live do Bispo Hugo, muito interessante, sobre cobertura espiritual, né? E eu creio que também é um assunto muito bom para a gente trazer aqui. Posso ser um cristão sozinho? Preciso realmente de pessoas me dizendo o que é certo ou errado, se a Bíblia já me orienta? Quais são as bases espirituais para o termo
cobertura espiritual. Terceiro tema seria sobre a educação cristã versus educação secular. Eu estava lendo uma matéria sobre as escolas cívicos militares, né, que alguns estados continuam adotando. São Paulo foi aprovado debaixo de muita pressão, né? Eu sou defensor desse modelo de ensino, né, e que é totalmente diferente do projeto de ensino hoje secular para uma escola, né? Queria também falar sobre a educação cristã, as nossas salas de crianças, né? Tem uma igreja que está promovendo uma conferência voltada à educação e discipulado. Eu até escrevi, olha, parece que eles ouviram um dos nossos programas quando eu pedi que fizesse o manual, né? Eu botei, lembram? E eu mandei um áudio ainda falando sobre um comentário que o Bispo João fez ontem, e quem pôde continuar nos ouvindo no YouTube, foi bem interessante. Ele escreveu assim: para vocês que defendem alma... Não, isso aí vai dar muita confusão, Kennedy. Não, mas calma aí, vamos chegar lá. Vamos... Era só para nós isso aí, vai dar muita confusão na cabeça das pessoas. É mesmo, é? Então tá. Então fica para depois do programa. Fica no YouTube que a gente vai entrar nesse tema aqui, tá? Alma, corpo e espírito. Então eu vou para um outro tema, já que a Bispa Gisela veio mesmo, né? Falamos ontem sobre inteligência espiritual, né? Não está aqui, mas eu posso puxar esse tema. E a moda hoje é a inteligência artificial, né? É o chat GPT, né? Só dá isso. Inteligência artificial, você baixa um aplicativo e faz qualquer pergunta que essa inteligência responde, cria, desenvolve imediatamente, né? É interessante, eu preciso utilizar a inteligência artificial no meu trabalho profissional na área de finanças, né? Na área da assessoria financeira. Ela é muito útil, porque ela me traz respostas imediatas. Mas a inteligência espiritual, ela não é imediata, Bispa Gisela. Bom, bem-vindo, Bispo Hugo, tudo bem? Shalom. Bom, shalom. Hoje o tema está caliente, hein? Vai ser de Deus esse negócio aí. Ainda bem que o homem está ferrenho nos argumentos, hein? Eu vi os argumentos dele, o cara está alinhado, hein? Ontem meu filho, Daniel Juan, né, quando ficou sabendo, ele falou, agora meu tio também é dicotomia também, meu Deus do céu. Ele falou assim, meu tio é o cristão ateu. Então é bullying. Aí ele falou, não, eu quero conversar com ele. Eu falei, não conversa com ele não, ele vai fazer a tua cabeça. Então, tá vendo? Esse era o tema que eu queria entrar, mas tudo bem. Fica para depois. Deu umas futucadas aí durante o programa. Isso. Gente, o programa termina na rádio, mas continua no YouTube. E ali no YouTube a resenha ela é forte, entendeu? A gente entra e a gente gosta de discutir mais abertamente. Mas vamos lá. Como eu vinha falando, a inteligência artificial ela é produzida, ela está pronta, né? E ela chega em segundos na tua mão, no teu celular, e você aplica. A inteligência espiritual, ela é desenvolvida, Bispa Gisela, né? Então, a inteligência espiritual, ela é uma capacidade que o ser humano tem de se mover na vida por valores, de existir com valores. Você pode existir aleatoriamente, sem intenções de valores universais do bem, mas você tem consciência. E como você tem consciência, você acaba, anteriormente à questão da religião e da fé, tendo condutas que são universais, generosidade, procura justiça, porque eu creio, né, a minha opinião, que Deus colocou dentro do homem uma capacidade de, como diz, né, Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, e aquela questão da consciência, né, que a pessoa sem conhecimento de Jesus, ela, através da consciência, ela consegue ter uma boa conduta, e se ela morre
sem Cristo, ela é avaliada de acordo com a consciência dela. Então, o ser humano, anteriormente a qualquer tipo de religião, expressão religiosa, ele tem essa capacidade que é neurobiológica. O ser humano, ele tem o ponto Deus, ele tem uma fiação para Deus, existe um lugar no cérebro específico para a fé, para Deus, para as questões universais. E, lógico, a inteligência espiritual, apesar de todo ser humano ter, até mesmo o ateu, ele desenvolve ou não. O que é você desenvolver uma inteligência espiritual? É você intencionalmente buscar ter uma vida com ética, uma vida, no nosso caso, uma ética cristã. Né? Então, quando eu intencionalmente eu tenho consciência de que eu preciso, poxa, eu não sou uma pessoa harmoniosa, e a gente sabe que faz parte do fruto do Espírito Santo a paz. Então, eu olho para o fruto do Espírito Santo e falo, eu não sou uma pessoa harmoniosa, eu sou uma pessoa belicosa, briguenta, eu vou desenvolver esse valor, né, esse bem imaterial na minha vida, eu vou desenvolver isso aqui. Aí você intencionalmente começa a ter hábitos, né? E depois eu posso dar até uma dica que eu sempre falo, seja doce. Doce doce é a sigla de hábitos que você pode ter de forma intencional para desenvolver a espiritualidade. Então, é por esse caminho. Amém. Linkando isso à cobertura espiritual, que é um dos primeiros temas aqui, nós vemos em Colossenses 1, 9, por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, olha só, e de pedir, olha a oração de Paulo para a igreja, para os irmãos em Colossenses, de pedir que sejais cheios, né, do pleno conhecimento, parece uma redundância, né, mas cheio, plenitude, da sua vontade, conhecer a vontade de Deus, em toda sabedoria, uma sabedoria do céu, e inteligência espiritual, tá? Na minha tradução. Ele ora por isso. Já João, o apóstolo João, no livro de 3 João, ele escreve ao presbítero amado, chamado Gaio, a quem amo na verdade. Ele diz assim, amado, desejo, quer dizer, Gaio é um dos pastores de João, né? João seria o bispo, Gaio é um presbítero, o líder da igreja, um pastor. Ele fala assim, amado, né, desejo que te vá bem em todas as coisas. E algumas traduções falam, oro, faço votos por tua prosperidade e que tenhas saúde. Né? Então ele fala de prosperidade, segundo as pesquisas que eu fiz, ele está falando de prosperidade material, de saúde, certo? E que você também tenha uma alma próspera. Próspera. Então ele ora Paulo ora para que os irmãos daquela igreja sejam cheios de um pleno conhecimento da vontade de Deus, cheios de toda a sabedoria de Deus e cheios de toda uma inteligência espiritual. João ora para que Gaio, seu discípulo, tenha prosperidade financeira, tenha saúde, né? E também uma alma próspera. Quando eu estava estudando sobre isso domingo, eu pensei, poxa, eu vou falar para o meu líder orar assim por mim todos os dias. Vou dar uma relação de oração para ele. Falar, ora para eu ter pleno conhecimento, ser cheio de sabedoria, ter uma inteligência espiritual, ser próspero financeiramente, ter saúde e ter uma alma próspera. E eu perguntei na igreja, quem quer que eu ore pela tua saúde, pela prosperidade da tua alma? E aí eu preguei sobre essa prosperidade no domingo, né? E que você prospere. Isso, aí eu, linkando ao Bispo Hugo, que ontem falou na sua live sobre cobertura espiritual. Isso é a igreja. É um dos papéis da igreja, orar, interceder. Você que está me ouvindo agora,
Imagina se o teu pastor, se o teu líder, se a tua cobertura ora sim por você todos os dias, deseja isso para você, certo? Então, eu quero que os bispos comentem se esse termo sobre a cobertura espiritual, a importância que isso tem, no sentido do aconselhamento, do crescimento pessoal. E, Bispa Gisela, isso é uma vertente da inteligência, né, espiritual, é um desenvolvimento. Eu quero essa inteligência aqui de Colossenses para mim. Vamos lá. Bispo John. Opa. Você estava falando sobre a questão da cobertura espiritual, né? Que eu acredito que é uma questão de humildade, né? Assim, é uma simples questão de humildade. Os psicólogos, eles precisam fazer terapia, não precisam? Eles precisam de alguém que os assista. Não é uma coisa exclusiva no meio da igreja, essa necessidade de você ter alguém para te aconselhar, alguém com quem você possa trocar ideias, alguém que você possa levar tuas angústias e coisas desse tipo. Não é uma coisa exclusiva da igreja. E as pessoas têm medo dessa questão da cobertura espiritual por conta de abusos, né? Mas você não pode medir a eficácia das coisas pelo mau uso dela. Você não pode medir, você não pode, por exemplo, criticar a família porque algumas famílias são disfuncionais, porque abusam em algumas famílias. Sempre vai haver defeito, falhas e problemas em todo tipo de organização e relacionamento humano. A questão se funcionar bem é necessário? É óbvio que é. Quem é que não precisa de um conselho? Quem é que não precisa ser ouvido? Quem é que não precisa do apoio de uma pessoa mais experiente ou de um irmão, né, para que possa, de alguma maneira, ajudá-lo a tomar decisões importantes na sua vida? Então, eu digo isso porque eu sempre tive resistência, me apegava muito a essa questão, onde é que está isso na Bíblia? Porque a Bíblia realmente não usa essa expressão, né, cobertura espiritual. Mas usa a expressão conselheiro, usa outras expressões que você pode aplicar com a mesma finalidade, né? E só a autossuficiência completa de uma pessoa é que pode levar ela a achar que ela não precisa. Eu não conheço ninguém que não precise de conselho. Os reis eram rodeados de conselheiros. Aliás, a Bíblia colocava, você olhar o ministério profético, por que aparece o ministério profético na Bíblia? Antes o profeta era o próprio líder, né? O líder da nação era o profeta da nação, Moisés, Samuel e assim por diante, né? Quando surgem os reis, o rei já não é mais um profeta, o rei já é um homem comum, né? Salvo Davi, né? Quando surge Roboão e tal, a descendência de Davi não é formada de profetas, é formada de reis. E aí surge o ministério profético para confrontar o rei, né, para confrontar a nação e para confrontar o rei. O profeta foi o primeiro sistema de freios e contrapesos do poder. É o primeiro sistema de contrapesos que surge na história humana. Alguém que possa confrontar o poder, limitar o poder. O profeta era uma esfera limitadora do poder, né? E era uma cobertura espiritual do rei. Alguns reis aceitavam, como Davi se submetia à cobertura espiritual do profeta, né? Inclusive as repreensões do profeta, e outros não aceitavam, né? Quanto mais temente a Deus fosse o rei, mais ele aceitava a cobertura espiritual do profeta. Isso mostra que há sim na Bíblia uma estrutura muito semelhante ao que nós chamamos de cobertura espiritual. Mas pode ter abuso, alguma pessoa... Claro que tudo pode ter abuso, cara. Tudo pode ter abuso, por isso que as relações devem ser baseadas na confiança. Acho isso. Não sei o que vocês pensam. Vou deixar o Bispo Hugo, a Bispa Gisela para depois, vou pular para o Bispo Robson. Eu deixei a bola quicando na alma ali, percebeu, né, Bispa Gisela? O toque, né? Vamos lá, Bispo Robson. Muito bem colocado sobre cobertura espiritual. Eu entendo que é isso mesmo, né? Existe até um texto no Velho Testamento que fala que todo vaso descoberto, esse vos será imundo.
descoberto. Um vaso descoberto pode cair moscas, pode cair sujeira. Então, a cobertura, quer dizer, uma tampa num vaso, ela protege. Se tem algo muito precioso ali dentro daquele vaso, nós sabemos que precisa ali de uma proteção, de um cuidado. E a ideia de cobertura é exatamente essa ideia, né? De guardar, de cobrir, de proteger aquilo que é precioso. Nossas vidas espirituais, né? Inclusive, nossas vidas são preciosas. E quando estamos na igreja, a igreja é uma ideia de Jesus, nós precisamos entender isso, né? Eu sei que tem muitos, eu vou usar a expressão que se usa hoje, né? Desigrejados, né? Não, eu busco a Deus em casa. Olha, a ideia de igreja, assim como a ideia de casamento vem de Deus, a ideia da igreja vem de Jesus. Ele que falou, né? Ele que usou essa expressão, foi o primeiro a usar essa expressão, a minha igreja, né? Ele fala de edificar a igreja. Então, é uma cobertura. Eu entendo que a palavra de Deus, ela entra como cobertura para as nossas vidas também, segui-la como única regra de fé e prática. Um pastor que cuida, que ora, bem colocado, viu, Kennedy? Né? A importância da oração. Eu me lembro do Spurgeon falando, né? Acho que é Spurgeon que fala isso, né? Que o maior benefício que alguém pode fazer por ele é orar. O maior benefício que possa ser feito, tá? É orar por ele. Então, nós não temos ideia do impacto de alguém orando, cobrindo nossas vidas, preocupado conosco, que nos orienta em amor, que tem coragem de nos confrontar, porque o problema da cobertura está no confronto, nas responsabilidades. Eu vejo alguns pastores que rompem com ministérios porque não quer responsabilidade ministerial, vamos colocar dessa maneira. Não quero contribuir financeiramente, eu não quero fazer segundo as orientações ministeriais, eu não aceito a forma, a maneira de ordenação. Então, assim, ele começa a conflitar e ele rompe, leva outros com ele, né? Eu entendo isso, isso é uma coisa complicada, tá? Eu vejo assim. Então, eu entendo que essas coisas, elas nos protegem. Estar debaixo de um ministério, sendo orientado, como eu sou grato a Sara Nossa Terra, né? Muitos movimentos, assim, voltados para despertar, né, a nossa fé, o nosso, né, eu sou pastor, então, assim, para que o meu dom seja desenvolvido, como é importante que alguém fique ali o tempo todo me desafiando, colocando, né, desafios que eu possa desenvolver o meu dom. Cada vez que um desafio é criado, eu estou trabalhando o dom que Deus me deu. Eu entendo assim. Eu preciso de um ambiente certo para isso. E aí o que a gente chama de cobertura espiritual, que é amplo, tá? Eu já abri essa ideia de uma maneira mais ampla, ele cria todas essas coisas. Sim. Bispo Hugo, você escreveu ali, conversas necessárias são... Conversas difíceis são necessárias, né? Gisela que escreveu, Gisela escreveu. Gisela, tá. Também eu percebi, o nível foi elevado ali da frase, né? Veio alto. Olha só, tem uma conotação de hierarquia também, né, Bispo? As pessoas têm dificuldade com hierarquias hoje, principalmente no mundo de hoje, né? De ordem, de hierarquia, de submissão. Por que isso também, inclui isso também no seu comentário, no seu entendimento de cobertura espiritual, por favor? É interessante o conceito de reino, né? Reino define que é um rei. Se há um rei, só há uma vontade. E logo, se há uma organização nesse reino, terão que ter hierarquias definidas. Por isso que quando Paulo fala sobre a hierarquia na igreja, primeiramente apóstolos, e aí ele vai descrevendo uma hierarquia eclesiástica, vamos dizer assim, onde há um governo, né? E o próprio apóstolo Paulo, quando ele corrigiu, por exemplo, aquele irmão lá em Coríntios, que o cara se deitou com a madrasta, parece que foi isso, né? Se não me engano, e ele dá comandos, ele dá determinações, ele dá punições definidas, né? Como líder daquele lugar, e ele não morava lá em Corinto, ele era o apóstolo daquela igreja. Então você percebe realmente que há uma hierarquia definida, porque o reino de Deus, inclusive em Mateus 28, 20, ensinando os discípulos, né? Quando Jesus diz, ide fazer discípulos, diz, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, ordens, quem dá é quem tem autoridade. O conceito de autoridade está claramente implícito que eu preciso dar comandos. Para que autoridade se eu não posso dar comandos? Então é óbvio, né, que o reino de Deus é um reino de hierarquia. E estar debaixo de comando, estar debaixo de autoridade espiritual, porque quando o centurião falou isso para Jesus, ele ficou admirado, né, com a compreensão do centurião sobre a autoridade espiritual. Então, a autoridade está implícito comandos, ordem. E alguém tem que comandar e alguém tem que obedecer, não é mesmo? Então, eu creio que, por isso, a questão da cobertura, achei brilhante a exposição do João e do Robson, perfeito, maravilhoso. Mas fala, Gisela. Bispa, só explica aí nessa parte de cobertura, aí eu quero pegar aqui um pouco dessa questão da alma, tá? Como assim, depois, no final, como ter uma alma próspera? Por que a minha alma vai ser próspera? No sentido. E o meu espírito, aonde fica? Só porque realmente vamos tentar entrar um pouquinho nessa área também, tá? Quando você terminar a parte da cobertura. Então, a vida, a nossa existência, né? Ela precisa ser intencional. Então, eu vou ter uma vida intencional. Intencionalmente, eu vou desenvolver a fé. Intencionalmente, serei uma pessoa movida por valores. Quando você chega num nível de autoconhecimento, percepção do outro, e você entende que precisa uma questão de nobreza de caráter, que você precisa para chegar à estatura do varão perfeito, para ter uma plenitude, ser cheio do Espírito Santo, como você leu no texto, que você precisa, de forma intencional, desenvolver as suas potencialidades de fé, de religião, de expressão na sua espiritualidade. Quando você entende isso, assim, digo que é quase que 50% do caminho andado. Porque quando você... Vou ler um texto aqui para a gente, tá? Em Provérbios 18, versículo 1, para a gente falar sobre cobertura. O solitário, a pessoa... Como que é a pessoa solitária? Ela é alienada. Quando você fala fulano é alienado, geralmente cai numa conotação política. Não. A pessoa alienada é exatamente esse texto aqui que eu vou te dizer, que eu vou ler para a gente. A pessoa alienada é uma pessoa que não aceita opinião contrária, que não quer conselho, que não quer desenvolver a sua autonomia. Ela pensa de forma egocêntra, só os interesses dela. Então, diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse. Isso é uma pessoa alienada. A outra realidade, o mundo, o universo, não interessa, ela é alienada. O solitário busca o seu próprio interesse. E ele insurge-se, você falou sobre rebeldia na questão da cobertura espiritual. Ele insurge-se, existe uma rebeldia ali, borbulhando dentro do ser humano, que não quer assim, viver no modo animal, né? Porque viver de forma intencional dá trabalho, né? Existe o custo da vida existencial com intenção, né? Então, busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, na questão da cobertura espiritual, a pessoa que não quer prestar conta, que não tem vontade de abrir o coração. Gente, quem não abre o coração fica com o coração empedrado, né? Em pé, se endurece o coração num nível, por quê? Porque não tem oxigênio, não troca ideias, é uma pessoa abafada, alienada, ela não quer o pensamento do outro, ela não quer ser questionada. A Bíblia diz assim, que a pessoa que é do bem busca luz para que as suas obras sejam provadas, reveladas. Mas quem é do mal, né? A pessoa que está em trevas e não quer saber de conserto, de conselho, de cobertura, ela vai para as trevas, porque ela não quer que as suas obras sejam provadas, aprovadas. Então, a cobertura espiritual, ela está muito dentro disso, né? E a alma próspera,
é quando você tem essa vida cognitiva desenvolvida, você tem a sua alma com consciência de que existe intencionalidade na vida. Uma pessoa que tem uma vida aleatória não tem como ser uma pessoa próspera. Falando sobre ética, né? A senhora falou, a Gisela falou sobre a ética. Como é que é, Gisela? A ética de. Não é a ética. A ética das virtudes. Não, você falou sobre. Ontem eu falei ética das virtudes. Não, mas agora você falou que existe dois tipos de maneira de viver, né? Intencionalmente. Intencional ou não intencional? Aleatório. Ui, estou ajudando ou não? Estou atrapalhando? Não, é que você está falando. Quando você fala inteligência espiritual, é uma pessoa que é guiada por valores, né? Uma pessoa que existe movida por valores. Então, assim, para entender um pouco isso, eu acho que a gente podia contrapor uma pessoa que vive. Acho que tem dois tipos de direção que as pessoas têm, né, na sua vida, né? Tem mais, né? Mas basicamente o que se contrapõe, por exemplo, uma pessoa que é guiada por valores é a pessoa que é guiada por resultado, né? Eu vejo muito que a pessoa, por exemplo, eu vou fazer amizade, tem aqueles livros, né? Várias maneiras de você fazer amigo, ou aprenda a fazer amigos para você ter sucesso. Esse é um tipo de linha, né? Que é uma linha de resultado, não é uma linha autêntica, né? Algumas vezes as pessoas conversam comigo e falam assim, eu preciso ser mais sábio, porque senão eu não vou ter o resultado que eu quero. Então, a pessoa que é guiada por resultado, ela não é guiada por valores. Embora a pessoa que seja guiada por valores vá obter bons resultados, né? Mas o resultado não é o que vai guiar o comportamento dela. Eu percebo que há pessoas que elas pensam, elas fazem amizades para ter um resultado, se aproximam de pessoas para ter um resultado. Isso não é ser guiado por valores. Isso é você ser, essa ética é uma ética de resultado, não é uma ética de caráter, né? Uma coisa, preste atenção se você é guiado por uma ética de caráter ou por uma ética de resultado. O cristão, ele não pode ser guiado por uma ética de resultado, né? Porque a ética de resultado, ela é egoísta, ela é centrada em mim, ela não é centrada no valor em si, ela não é centrada no amor, vamos dizer assim, né? O amor deve ser o valor. Eu vou fazer amizade com o Robson, não para poder ter ali um ponto de influência sobre ele e poder contar com ele quando eu necessito. Não, a amizade porque a amizade é uma coisa boa em si mesma. Há um valor na amizade em si. A amizade, para ela ser autêntica, ela precisa ser desinteressada. Isso que é ser guiado por valor. Eu me oriento não pensando, eu vou ganhar se eu fizer isso. Não, é bom fazer isso. É o que Deus espera de mim. Eu quero ganhar com Deus, né? Eu creio que essa diferença é importante. Tem um autor que fala muito no líder sintético e no líder autêntico, né? O líder sintético é esse. Ele só pensa no resultado. Ele faz tudo para conseguir alguma coisa. Nunca ele é autêntico. Pessoal, né? O coração dele nunca está nas coisas. O coração dele sempre está nele mesmo, né? Ele nunca, a amizade dele nunca é desinteressada. O amor dele nunca é desinteressado. As ações dele nunca são desinteressadas. Essa alma nunca vai ser próspera. Ele pode prosperar muito, ele pode ter milhões de seguidores, porque ele faz tudo certinho, ele faz para ter seguidores e tal, né? Eu acho que é isso que é importante. Interessante. Essa alma nunca vai ser próspera. Outra frase aqui, da Bispa Gisela, com certeza, crescimento orgânico ou crescimento patrocinado na igreja. Isso também é bem intrigante isso, né? Porque eu descobri que existe estratégias de investimento, né, para atrair pessoas
para um crescimento, aqui bem entre aspas, né, não orgânico na igreja. Existem estruturas de igrejas montadas com essa intenção, como se fosse um circo, né? Oferecem uma distração e as pessoas vão lá frequentar aquele ambiente, porque ali é um ambiente que gera entretenimento apenas, né? Já falando de uma igreja onde tem essa cobertura espiritual, você vai ser confrontado. E as pessoas não querem ser, não gostam do confronto. É muito difícil alguém te procurar e falar assim, eu preciso ser confrontado nessa área, eu preciso saber se eu estou certo ou errado, né? Porque você ficar num lugar em que é confortável é mais fácil. Agora, você ficar num lugar e num ambiente em que, às vezes, você sai incomodado, você não gosta porque mexeu em áreas da sua vida, isso é o que faz você crescer, isso é o que nos faz crescer. E isso faz a nossa alma prosperar, porque, para mim, a alma ela é muito fácil de se desviar, né? Ela é muito fácil de ser enganada, a alma é muito mais emoção. Eu estava tentando definir essa diferença da alma e do espírito, né, com o bispo João. Eu falei para ele assim, enquanto a alma governa, né, a minha vida, eu sou Nicodemos. Mas quando Jesus vem e fala que é o Espírito, que eu tenho que nascer do Espírito, troca o comando, né? É o Espírito que governa a alma e o corpo. Entendeu? É o meu entendimento, tá? Nesse sentido. Não sei se vocês concordam comigo ou não. É por aí, bicho? Questão de alma e espírito, né? Porque para eu ter uma alma próspera, não tem como eu conseguir por mim mesmo só, entendeu? Só. Eu preciso nascer de novo. Eu tenho que nascer de novo e crescer nisso. Então, troca o comando. Antes, o Kennedy era governado pela alma. Se eu visse um filme emocionante, eu ficava emocionado. Se eu vi um filme de ação, eu ficava agitado. Você ouve uma história, você chora, você ri, você tem uma reação de acordo com o meio e com que influencia teu interior, e você reage. Mas no espírito é diferente. Se alguém me bater, eu falar, poxa vida, eu não vou poder bater, eu vou dar outra face. É outro reino, é outro comando, é outra direção. Isso não está na alma. Isso para mim vem no espírito, que comanda a minha alma, passa a dominar a minha alma fica debaixo da direção do Espírito de Deus na minha vida. É por aí que eu entendo como chegarmos a ter uma alma próspera. Aí eu entendo que há uma divisão do corpo, da alma e do espírito. Errei ou acertei, Bispo Hugo? Me confronta. Ai. O Kennedy, ontem eu estava ministrando no meu discipulado com o pessoal, foi uma benção, por sinal, dizendo que quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e quando Jesus, lá para a conversa com a samaritana, ele diz, Deus é espírito, e aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então eu vejo que a semelhança que nós temos com Deus é o espírito. Nós somos seres espirituais primeiro, né? Então, eu creio que para eu relacionar com Deus é por meio do meu espírito. Quando eu penso na tricotomia ou na trindade humana, eu penso muito na semelhança divina, né? Corpo, alma, espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, toda essa leva, essa forma de entender a vida, né, me facilitou muito a caminhada cristã. Pelo menos no meu convívio, na minha realidade diária, é muito mais fácil para o Hugo, né, pensar o homem como trindade, corpo, alma e espírito. Eu vivo melhor assim. Essa confusão aí de corpo e alma, e espírito ou alma, para mim, traz uma confusão na minha prática de vida. A minha prática não se encaixa nisso. Agora, então, sabe o que acontece? Eu acho que isso aí não tem importância nenhuma, não, sabe? Isso aí, para mim, é pura teologia, é uma discussão que não vai fazer nenhum efeito prático na minha caminhada. Eu me sinto melhor do corpo, alma e espírito e estou vivendo muito bem assim, obrigado, há 40 anos, e pretendo continuar vivendo assim. As teologias, as teorias, elas podem fazer explicações, ponderações, mas a minha experiência pessoal no cristianismo, né, e
e algumas coincidências bíblicas que eu encontro, me deixam em paz com essa conclusão. Então, eu estou em paz com corpo, alma e espírito e pretendo ficar, apesar das argumentações teológicas que eu já li, são muitas, viu? Muita gente boa, né? Inclusive o nosso querido aqui, meu pai espiritual, quem pregou para mim o evangelho, né, que foi João, ele tem outra opinião. Na verdade, são faculdades que você tem, né? Você pode comparar com a razão e a emoção, né? São duas faculdades muito distintas, né? A razão tem que governar a emoção. Não significa que você tem duas constituições. Você tem um homem, existe o homem interior. O homem interior tem diversas faculdades operativas, né? Nós temos a faculdade emocional, nós temos a faculdade intelectual e nós temos a faculdade espiritual. Isso não tem dois homenzinhos dentro de mim. Não tem dois homenzinhos, tem um homenzinho só. Só tem um homem interior. Esse homem interior ele é dotado de faculdades. E algumas faculdades devem estar em posição superior a outras, né? Nós falamos muito como é que a gente fala? João, nem sempre a razão é melhor do que a emoção. Às vezes a emoção tem que ser ouvida. Eu não estou dizendo que é melhor, eu estou dizendo que a emoção não pode governar você. Não pode estar no governo. A emoção ela é uma faculdade importante, e sem a emoção você não vive. Não estou dizendo que a emoção não é importante, nem estou dizendo que a razão é mais importante. São faculdades, né? Mas o governo, né, você deve pensar antes de agir. Você não pode agir governado pela emoção, né? Eu costumo dizer que a razão é o volante e a emoção é a gasolina, né? É o combustível da vida, né? Mas eu só usei esse exemplo para mostrar que nós temos... O homem interior ele é um só, é uma unidade, entendeu? Eu não sou nem... até o corpo e a alma é uma composição só, né? Que só vai ser, na verdade, separada na morte. Né? Eu sou um só, entendeu? Eu não sou vários, eu sou um, mas tenho várias faculdades operativas. Compreender isso é a navalha de Ockham, né? O Guilherme de Ockham criou uma teoria para resolver os problemas difíceis, que é de que quando a explicação mais simples é a que deve ser adotada do que as explicações complicadas demais, né? Eu acho que a navalha de Ockham, nesse caso, favorece essa doutrina, mas como o Hugo falou, isso não importa. Não importa se nós temos camadas constitutivas dentro de nós, entendeu? Se eu sou vários, se eu sou três, eu acho que eu sou um só. Eu sou uma composição só, entendeu? Eu vou tenho várias faculdades. Né? Que eu aprendi. Eu sou íntegro, não sou camadas de ser, né? E assim, para mim é muito complicado pensar que eu sou alma e mais espírito. Eu estou onde, então? Eu estou no espírito, estou na alma, onde é que eu me escondo? Eu sou um só, com faculdades diversas. E a faculdade espiritual, ela está, de uma certa forma, adormecida enquanto eu não me encontro com Deus. Né? Eu ouvi uma explicação, eu tive foi um encontro, e achei muito interessante, porque... tratou dessas questões espirituais, e ele coloca da seguinte maneira, o pastor que ministrou nesse encontro. Achei interessante isso. Imagina 3 pessoas, a do meio é a alma, tá? Uma do lado da outra, a do meio é a alma. Então, para a alma ter contato com o mundo natural, ela precisa do corpo. Tudo que acontece no mundo natural entra na alma através do corpo. Então, tá lá os 5 sentidos, né? Através dos 5 sentidos do corpo, a alma é alimentada. E do outro lado está o espírito. O espírito seria uma ideia de corpo também, tá? Que tem contato com o mundo espiritual. Então tem olhos espirituais, ouvidos espirituais, são sentidos espirituais. Por isso que muitos, em todas as religiões, dizem assim, precisa desenvolver desenvolver a sua parte espiritual. Quando ele fala desenvolver, se você pegar dentro de uma certa linha, ele fala assim, o dom de visão, vamos por aqui, vamos colocar assim, o dom de ver o mundo espiritual, são olhos espirituais abertos. Então, essa parte, esse corpo espiritual, ele abriu os olhos, né, e através do desenvolvimento, é desenvolvido isso, tá?
para enxergar o mundo espiritual e perceber e discernir espíritos. Eu chamo isso de dom de discernimento de espíritos. Porque quem consegue ver o mundo espiritual discerne bem, né? A gente, às vezes, não consegue, mas a gente pega outros sentidos, né? Que acaba aguçando para a gente poder perceber o mundo espiritual. E aí vem o famoso conflito. Quem domina a alma? Né? São os instintos carnais, naturais, que vêm pelos 5 sentidos, que são aguçados. Imagina, né? Quem, através dos olhos, alimenta a alma com, seja o que for, tá? Hoje a gente tem falado muito nos programas que a sociedade está hipersexualizada, e muito do que a gente considera hipersexualizado entra pelos olhos, né? Entra pelos olhos, mas está dominando a alma. E essa parte espiritual vai perdendo. Onde que Deus fala conosco? Na parte espiritual. Se eu tenho ouvidos espirituais, a minha alma começa a ouvir, né? De alguma forma, perceber as coisas espirituais, a voz de Deus, as direções de Deus. Eu tenho que entender isso. Foi assim que eu aprendi. Por isso que essa triconomia acaba entrando, como se o espírito fosse uma espécie de corpo também, mas num contato com o mundo espiritual, e pode ser desenvolvido. Você pode ter ouvidos espirituais, olhos espirituais e sentidos espirituais. Amém. Eu estou de acordo aí com o Hugo, que é uma questão irrelevante. Você considerar que você é 3 pessoas dentro de você, ou você é uma só e com várias faculdades, eu prefiro essa, acho mais razoável, mas acho que não faz diferença. O importante é entender que você tem faculdades físicas, faculdades emocionais e faculdades espirituais, né? Acho que nós temos faculdades distintas no mesmo ser, né? Eu não acredito que cada faculdade dessa é uma pessoa dentro de mim, né? É uma faculdade, gente, né? É uma capacidade, é um poder. Cada um de nós tem um poder espiritual, um poder físico e um poder de alma, vamos dizer assim, como a gente diz, né? Que é emoção, essas coisas todas. Gente, deixa eu só fazer um comentário aqui especial. Eu sempre estou lendo um livro de uma física quântica chamada Dana Zohar, e ela fala sobre como que é importante a gente entender que é uma questão de cérebro você ter uma capacidade espiritual. Então, o ser humano, ele realmente é íntegro, ele é um só, mas ele se expressa, né, com faculdades, como o João disse, emocionais, espirituais e físicas. Então, mas a gente precisa entender o seguinte, que a neurociência é uma questão hoje comprovada cientificamente que o cérebro humano, ele tem fisicamente um lugar específico para as questões espirituais, né? Então, o cérebro tem esse lugar. É muito importante a gente entender isso. Então, quando Deus fala, não quero contrariar, mas colocando aqui a minha opinião, quando Deus fala com o ser humano, ele como um todo, como um ser íntegro, o seu corpo ouve Deus, a sua alma ouve Deus, o seu espírito ouve Deus, eu vou ficar com o espírito, né? O espírito ouve Deus. Então, o ser humano como um todo ouve Deus. Toda a criação de Deus é capaz de ouvir Deus, porque ela é uma criação de quem? De Deus. Então, quando Deus fala, o meu corpo ouve. Por exemplo, fisiologicamente, as emoções que nós temos, que produzem sentimentos que são mais duradouros, elas têm um efeito fisiológico. Então, não tem como separar. O coração bate diferente, às vezes a gente o corpo responde, né, às emoções. Então, é fisiológico. Quando você está adorando, o teu corpo responde, você sente no corpo, né? Por isso que eu digo, nós somos um ser íntegro, né? Íntegro. Então, não tem como nos separar, né? Aí tem a galera que vai dizer que é 2, tem a galera que vai dizer que nós somos 3, né? Assim, mas numa coisa assim, una,
É uma composição, isso. Nós somos um. Por isso que Jesus falou, Pai, faz-nos um, assim como nós somos um. Então, existe a trindade de Deus, existe a trindade humana. Eu acredito, a maioria cristã acredita dessa forma, né? Existem textos que nos promovem essa... Não, só os pentecostais que creem, e os neopentecostais. Ai, Jeová. Então, existe uma trindade humana, mas isso não nos torna pessoas que são divididas. Não é isso. Essa divisão de que o Espírito volta para Deus, o Espírito volta para Deus que o deu, isso daí é uma questão só na hora do juízo, né? Morreu, a coisa define, né? Gente, só para lembrar, está acabando o nosso tempo, né? No rádio. Nós temos culto hoje, né? Culto de fé e milagres. E aqui na Alguém quer? Hugo, fala um pouco, uns 2 minutos aí, sobre como educar, né, o nosso povo, como qual é o processo de educação na igreja que seria eficaz, efetivo, para formar Cristo no coração dos... Eu creio que o discipulado, onde você sabe fazer um discipulado de qualidade, né? Um discipulado onde você pode dividir anseios, sonhos, visões daquilo que você quer realizar com a igreja. Eu vou dar um testemunho aqui, né? Eu, quando comecei a igreja da Zona Norte, eu comecei debaixo de uma palavra, eu ouvi um pregador falando isso marcou meu coração. Eu disse, olha, eu quero edificar uma igreja como Ana, que gera Samuéis e unge Davis. E falei muito isso nos meus discipulados, falava isso nos cultos. Isso gerou uma igreja que clama, que ora, né? E eu comunicava e deixava muito claro o que eu queria como pastor. Em segundo lugar, os cultos são cultos onde o interesse é a presença de Deus. O interesse é levar o povo a orar, a buscar, a adorar. Então, eu creio que uma igreja espiritual é uma igreja que depende muito da presença e da glória de Deus. E o líder é o principal fator. E, a partir daí, desafiar os líderes de equipe, né, que estão dentro da igreja, a buscarem a mesma coisa com os seus discípulos. Isso desencadeia, insere uma reação muito positiva de busca, de adoração, de clamor, e uma igreja que se torna uma expressão da palavra e uma expressão da presença de Deus. Resumir rápido, né? Mas é mais ou menos por aí. Não, eu acho que é interessante, né? Uma igreja que gere pessoas comprometidas, né? Que gere Samuéis e tal, né? Uma igreja, como é que é? Com presença de Deus. Ana e Penina são 2 tipos de igreja. Penina gera filhos para si. Então, são igrejas que estão preocupadas com membresia, com opulência, com aparência. E a igreja Ana é a igreja que quer gerar filhos para entregar para Deus. Eu quero gerar pessoas com caráter de Cristo. Eu não quero gerar pessoas apenas membresia. Eu não quero uma igreja lotada. Eu quero uma igreja de discípulos, apaixonada. Uma igreja comprometida com a presença de Deus e com o testemunho do Senhor. Né? Acho que é por aí. Depois a gente podia continuar e falar como fazer para alcançar esses objetivos, né? Não sei se a gente podia... Verdade. Não sei de quem é o tema amanhã, né? Mas... Continuar a novela, muito bom. Sou Joe, vamos fazer isso amanhã. Vamos fazer isso amanhã. Pode ser. Muito bom. Vamos manter. Eu estou aqui, vou encerrar minha parte rapidinho. Obrigado a todos. Vamos continuar no YouTube. Mas hoje foi um excelente programa para a gente colocar até para os discípulos ouvirem, sabe? Essa parte final e o início dele, assim, são assuntos muito interessantes em relação para a igreja crescer, ouvir, e o programa de amanhã também, né? Eu já sei que vai ser um tema muito importante para a igreja, para o corpo de Cristo. Então, divulgue o nosso canal, avisem, multiplique, nos ajude, curte, em nome de Jesus. E quem sabe a Bispa Gisela volta amanhã também. Fala, Robson. Só despedindo, né? Já um minutinho, que Deus abençoe os nossos ouvintes, né? Vai terminar aqui a parte da rádio, Deus possa fortalecê-los, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto. Aí nós vamos ter uma igreja forte. Quanto mais você conhecer, mais
Mais conhecer de Cristo, mais você vai crescer, com certeza. Gisela. Uma igreja de Ana que gere Samuéis. Tremendo. Acho que acho que muitos que ouviram vão querer esse slogan também, profético, viu? Gente, um grande abraço. Vamos seguir no YouTube, tá? Rapidamente ali, nós vamos continuar a resenha, discutindo um pouquinho. A gente já voltamos amanhã, se o senhor permitir. Um grande abraço a todos. Abraço, gente. Um abração a todos. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Seguimos ao vivo aqui no YouTube, programa Café com Maná. Obrigado realmente por todo o seu carinho, pela sua audiência. Hoje fizemos um programa também diferente, né? Diferente, e é legal. Teve uma parte do programa que parecia um jogo de ping-pong, de tênis. Né? Eu olhava para um lado, não dá essa intenção, não dá essa impressão, Bispo Robson? Olha para cá, olha para lá. E agora? Quem tem razão? Né? Bom, uai. As opiniões são diferentes, mas, assim, de fato, não muda muito, né? O que precisamos? A gente chega num ponto, num denominador comum, né? Porque nós precisamos da direção de Cristo, e se tem uma parte espiritual, que o Senhor conduza isso, né? Quando eu falei da questão espiritual, do corpo espiritual, é só lembrar uma coisa. Lembra de Eliseu. Eliseu orou por um servo dele para que os olhos dele fossem abertos. Que olhos foram abertos, afinal? Para ver o mundo espiritual. Ele viu anjos. Eliseu via coisas que o servo dele, estava no mesmo ambiente, aprendia as mesmas coisas, estavam ali, eram os dois, né? Era o aprendiz com o profeta. Mas quando a cidade foi cercada e havia um exército para prender Eliseu, vocês lembram disso, né? Eliseu ora pelo servo e ele vê um exército de anjos. Olhos espirituais foram abertos. Maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. E é engraçado, né, esse poder de Eliseu, porque ele subiu lá, teve a coragem de orar de novo para que cegasse o comandante do exército. Olha que coisa, ele pegou na mão do comandante e falou assim, eu vou te levar até o homem que você está buscando, e levou até a cidade de Samaria. Um negócio interessante isso, né? Existe muito mistério entre o céu e a terra, do que imagina a nossa vã filosofia. Né? Mas então, eu acredito que a questão das faculdades explica muito bem. Até Jesus fala, né? Ore para que teu corpo, né? Não tenha medo de quem pode matar o corpo, né? Tenha medo de quem possa matar a tua alma, né? A alma. Então, a alma é lançada no inferno. Então, eu acho que são... Então, você sabe que aí que é uma das questões bem bacanas, né? Um aspecto espiritual nós temos, né? Nós temos um aspecto espiritual que é não físico, que é a alma. Então, é a alma que vai para o inferno? Estão me perguntando. Então, não pode ir para o inferno o Espírito de Deus. Né? Então, o que vai para o inferno, existe a ressurreição para a condenação. Então, o homem vai reencarnar. O homem vai reencarnar para a condenação. A ressurreição para a condenação. Está escrito na Bíblia, a não ser que você arranque da Bíblia e jogue fora. Você tem um homem interior, entendeu? Você tem um ser interior, esse ser interior é munido de diversas faculdades. Agora, o espírito vai para o inferno? A parte espiritual? Não, volta para Deus que deu. Então, o que fica? Fica a alma. Fica a alma no inferno. Você vai para o inferno. A alma vai para o inferno. Vai para o inferno e o espírito... volta para Deus que o deu. Toda a humanidade. Então, uma parte de você volta para Deus e uma parte de você vai para o inferno, é isso que você está falando? Não, a parte que volta para Deus é a que veio de Deus, que é exclusivamente dele. Não, mas você está falando que eu sou corpo, alma e eu sou corpo, alma e espírito. E você está dizendo que meu espírito volta para Deus? O seu espírito que Deus te deu volta para Deus. O espírito é uma coisa que é espiritual. Não, é a sua alma. Você é alma, corpo e espírito. A alma do Hitler está num lugar e o espírito do Hitler está em outro? Não tem lógica, o espírito do Hitler veio de Deus. O espírito de Deus não tem como se perder. Deus não vai deixar fragmentos de si no inferno. Substância, não sei como chama, a energia, a parte que vem de Deus é de Deus. Isso é incorrompível. Então, quando o homem vai para o inferno, ele vai para o inferno
com a parte que é só exclusivamente dele, que foi dividida depois do julgamento. Então, hoje eu sou íntegro, inteiro, eu tenho o meu espírito que veio de Deus. Quando eu morro, a parte que é exclusivamente divina, que me faz ser um ser divino, volta para Deus. Agora, a minha parte animal, que veio do barro, né, na morte, existe uma desintegração do ser. A morte é uma desintegração do ser. O corpo vai para a terra, a alma vai para o inferno ou vai para Deus junto com o espírito que é de Deus, ou vai para o inferno, gente. Na morte existe desintegração. É isso aí. Concorda com ela, aqui falando isso, você falando esse troço aí. Não vai em lugar nenhum, não. Isso aí. A teoria da Gisela. Não, mas isso que eu estou falando tem que ser pensado. Não, a morte causa desintegração, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Do físico e do não físico, Gisela. Só isso. Gente, o Gisela e João, quando se encontravam nas férias lá na casa do meu pai, na época de Natal, eles tinham discussões de 2 horas. Aí chegava no final, o João falava, mas peraí, do que a gente está discutindo mesmo? Ele nem sabia mais o que ele estava discutindo. Não terminava nunca as conversas dos dois. Não. Ai. Não, mas não, interessante, eu nunca ouvi essa explicação, né? Mas eu nunca ouvi isso. Mas é interessante. É uma teologia exclusiva da Gisela, isso aí. Ué, mas eu sou um ser pensante, eu tenho o direito de ter pensamentos inéditos, embora eu não acredite que isso sabia? Inéditos. Isso não quer dizer nada, o que eu vou falar não vale nada, né? Mas só um registro, né? A teoria de que o homem é corpo, alma e espírito foi condenado pela igreja no 9º século. Né? Tá certo que no 9º século a igreja também defendeu muita bobagem, né? Mas é considerado assim, ortodoxamente, a teoria de que o homem é corpo, alma e espírito foi condenada como heresia na igreja cristã do século IX. E até hoje, né, para quem segue a doutrina dos concílios da igreja, foi no quarto concílio de Constantinopla, essa doutrina foi condenada. Só para registrar, né? É por isso que as igrejas históricas que são mais, vamos dizer assim, respeitosas em relação à tradição da igreja, só abandonando aquelas tradições claramente antibíblicas, mas para as igrejas históricas, as igrejas mais com a teologia mais séria, vamos dizer assim, mais profunda, não aceita essa teoria de corpo, alma e espírito. Isso é uma novidade, entendeu? Embora já houvesse também no passado, tanto que houve a necessidade de debater, né? Já houvesse no passado essa doutrina, vamos dizer assim. Que foi? Deixa eu ler rapidinho aqui os comentários. Interessante, ó. Falei para vocês, fiquem no pós-rádio, que aí o assunto esquenta legal. Né? A Sinara, o Osmar, bom dia a todos, o Rafael, a Ana Paula, a Mary. Aí aqui, começa aqui, o Rafael, a Mary falou assim, eu aprendi que somos 3. Eita, Glória. Aí o outro falou, legal, ó, tempo de mesa com qualidade. Foi o Rafael. Trovão, contabilidade, Rio de Janeiro, é meu cunhado. O homem é tri, corpo, alma e espírito. Corretíssimo. A alma será a parte julgada. Acho que ele concorda com a bispa Gisela. Ó. É isso aí, que é inteligente. Que vem de Deus, desde o sopro da vida, volta a Deus. E a carne volta ao pó. Aí eu falei, desintegração. Aí a minha esposa fala em línguas e fala em gira em línguas. Ela escreve em línguas, shurikantlias, né? Eu aprendi com a série. Aí a Elis, muito bom poder ouvir tantas posições. Me sinto alimentada com tantas teorias. A Márcia dá um bom dia, com muitas anotações. E a Lisiane falou assim, vocês podiam ir até às 10. Muito bom o programa. Eu tenho que ir embora já. Eu também, eu tenho uma reunião daqui a pouco, eu preciso sair. Eu preciso sair, cara. Também tem que sair, Lisiane. Um dia a gente fica até mais tarde. Mas essa parte que a bispa Gisela falou, então ela
tem mais pessoas que concordam com ela. E é de se pensar. Gente, é claro que eu tenho dentro de mim a presença do Espírito Santo que habita em mim. Mas o Espírito Santo não sou eu. Entendeu? O Espírito Santo é Deus habitando em mim. Esse não sou eu. Ele é outro. Como dizia o famoso teólogo Karl Barth, né? Diz assim, Deus é o totalmente outro. Ele é outro, ele não sou eu, ele não é Deus não é, Deus habita em mim, mas não é, ele não sou eu, né? Existe uma comunhão entre mim e Deus. Isso não significa que essa parte é uma parte de mim. Ele habita onde? Não, isso o meu espírito. O espírito está morto sem Deus? É uma pergunta também, né? Porque a Bíblia também afirma isso. A expressão Deus habita em mim é um mistério, porque eu sei que Deus está em mim, mas ele fala comigo, ele me anima, ele me motiva, ele me energiza, para usar uma expressão popular, né? Ele me levanta, mas ele não sou eu, ele é outro, ele não se confunde comigo. O que é você? A idolatria é isso, eu achar que Deus sou eu, e transpor para Deus uma imagem que ele não é, entendeu? Deus é outro. Sim, Deus é Deus outro. é diferente de mim, ele pensa diferente de mim, os pensamentos dele são diferentes dos meus, os caminhos dele são diferentes, tudo dele ele é diferente. Graças a Deus ele habita em mim para ir acendendo a minha lâmpada, como diz o salmista, poeticamente, né? Gente, eu preciso ir embora, gente. Com todo carinho aí. Um beijo no coração de todos. Eu preciso grande abraço a todos. Deixa a Bispa Gisela responder. Não. Deus nasce... Não fecha não. Tchau, gente. Não fecha não. Deixa, o homem nasce com o Espírito, João. Nasce com o Espírito. Nasce com o Espírito de Deus. Eu penso assim. Então... Fecha aí, Denis. Um abraço. Não, a gente não nasce. O pessoal quer ouvir. O homem nasce da carne. Depois.